Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Estamos entrando no ar com mais um programa da Confraria da Comunicação, do nosso programa Comunicando Direito, da GSUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados, às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras, às 13 horas. O e-mail para os telespectadores enviarem perguntas ao nosso programa é comunicandodireito@gmail.com. Através desse e-mail também o telespectador pode fazer comentários, sugestões para os novos programas, pode fazer críticas, elogios. O nosso telespectador tem total liberdade para tudo que ele entender de direito. A nossa TV também, ela tem área de abrangência em toda Porto Alegre e hoje praticamente em quase todo o Rio Grande do Sul. O nosso programa de hoje está composto da minha extrema direita, do Dr. Demerval Mucílio Trajano, que já faz parte há algum tempo aqui do nosso programa, e o Dr. Cláudio Dávila, que já há algum tempo, já não tão bastante tempo como o Dr. Demerval, mas já está comparecendo assim quase que de forma rotineira, né? Então sejam bem-vindos aqui no nosso programa de hoje. O primeiro assunto do nosso programa a ser debatido foi essa questão durante a semana, que foi o término do mandato do Rodrigo Janot, procurador da República, e assumindo no lugar dele a Raquel Dodge, né? Raquel Dodge, que tomou posse, né? Então está tendo muita preocupação com os novos rumos da Lava Jato, Eu fiquei muito preocupado com a imagem que eu vi da posse dela, do lado do Eunício, que é o presidente do Senado, do outro lado o Temer e o outro o Rodrigo Janot. Pessoas que estão sendo investigadas e a quem cabe a ela impulsionar o processo, né? Isso me parece assim uma situação um tanto quanto estranha, ao lado de pessoas que ela tem. E isso, na minha opinião, é um problema de um grave erro que nós temos na nossa política. O presidente indicar o procurador-geral, ou seja, ele vai indicar aquele que possivelmente possa vir a acusar. Isso, para mim, é uma incoerência que tem que mudar isso. O que é que os colegas acham aí da nova procuradora? O que é que os colegas esperam da gestão dela? Olha, acredito que a nova procuradora-geral da República vai desempenhar o seu papel a contento, até porque já se tem notícia de que atuou em outros eventos da mesma natureza com êxito, colocando inclusive o ex-governador de Brasília na cadeia. Todavia, acredito que ela vai ter um pouco mais de cautela, porque onde está sendo indiciado ou até mesmo apontado o presidente da República. Fato este inédito enquanto a existência do nosso Brasil República. Acredito que ela tem um pouco mais de cautela, porque, como o doutor Aloysio colocou aqui, estava a seu lado direito e seu lado esquerdo, com exceção da presidente do Supremo Tribunal Federal, os demais
são suspeitos e estão sendo investigados, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas lá acredito que está a figura do presidente da República representando a nação e não vejo lá o Temer, o indiciado. É uma prerrogativa de ele estar lá, não deveria ser de forma diferente, porque senão o presidente não daria posse para a nova procuradora. Ou seja, é um clamor da sociedade no sentido de que o Temer não estaria ali. E como de fato não estava a figura do presidente da República dando posse. E essa posse só seria legal com a assinatura do presidente da República. Já os demais, por força de protocolo, representando os demais poderes da nossa democracia, estavam lá representando. Não seria também diferente. Mas para a sociedade que não entende muito como funciona o sistema democrático, está visualizando hoje, e tenho certeza, com razão, está fazendo essa crítica. Mas a nova procuradora vai ter um árduo trabalho daqui para frente, porque talvez vai renovar os pedidos do Janot, ou vai revisar os pedidos do Janot, ou vai tomar algumas providências diferentes. Só o tempo nos deixará surpreso ou não. E aí, doutor Daniel, o que é que o doutor acha dessa... Eu tive o prazer de estar lá em Brasília, né? E o que me causou estranheza foi o Janot não comparecer, né? Ele não estava. Eu acho que era questão de constrangimento. Constrangimento, né? Ele sugeriu muitas aberturas de inquéritos, né? Ele foi muito criticado. Exatamente. Mas assim, ó, a gente não entende muito que ele era uma lista tríplice. E ele não indicou o mais votado, votou o segundo. Mas ela disse, bom som para todo mundo ouvir, que ela vai fazer tudo para mostrar que não tem ninguém abaixo da lei. O problema todo, dizer uma coisa, fazer outra. Fazer é outra. Veremos na prática, né, doutor? Não, uma coisa que também me preocupa é que ela já, ao tomar posse, ela manteve na sua assessoria apenas 2 procuradores que estavam atuando na Lava Jato. Ela modificou, parece que eram 8 membros, ela só manteve 2. São 6. Então isso nos preocupa. Será que esses novos procuradores estão imbuídos daquele dever que aqueles procuradores até agora denotaram na sua atividade? Essa é a minha preocupação também, ou seja, porque na minha opinião a Lava Jato está funcionando muito bem e está sendo um exemplo para todo o Brasil, né? Então a minha preocupação é essa. Será que esses novos procuradores vão ter aquela mesma garra, aquela mesma vontade de punir os culpados? Aí é que é o meu ponto de interrogação. Olha, a meu ver, o que eu presenciei da mídia, não sei do fato concreto, mas aqueles que não estão lá, em solidariedade ao antigo procurador, que pediram o afastamento em consequência da saída do Janot. Então ficou esses 2 aí, ela achou por bem deixar. Mas o comando no Ministério Público, ele deixou para outro procurador, já com renome, né, também em atuação de corrupção dentro do nosso país. Então é natural que, havendo uma divergência entre o Janot e a atual procuradora, ela tenha o seu pessoal de confiança. Por que digo isso? Agora, as últimas notícias que saiu a semana passada na grande mídia foi no sentido de que, dito por um procurador que está recolhido, preso, né, no sentido de que Janot teria planejado a derrubada do Temer para que vedasse a entrada desta nova procuradora, ou seja, isso dito pelo um procurador também. Então, mas será que ele estava falando a verdade? Talvez não, mas aí então há uma divergência entre eles, então cada um que pega o seu comando tem que colocar os seus pares de confiança, isso é no governo municipal, estadual, federal,
e tenho certeza, para ela trabalhar com lisura, ela tem que ter o pessoal também da sua confiança. E Janot, se não está complicado com o Marcelo Miller, pegou uma pessoa e colocou lá sem a confiança dele e quebrou essa confiança, o que deu de falar em nome de Janot. Então é natural que a pessoa, quando assume um comando, tenha alguém da sua confiança. É tão verdade que ficou esses dois que não pediram demissão. E o que os colegas acharam do procurador Janot durante a sua gestão nesses... Foi 4 anos, eu acho que ele ficou, né? 4 anos. Fez um bom trabalho, não fez um bom trabalho? Eu acho que fez um excelente trabalho. Eu acho que ele não... Ele mostrou que não está ninguém acima da lei, né? Quando se viu um presidente da República ser, no seu exercício do mandato, ser indiciado? Ele foi um dos primeiros a Teve coragem, um homem Teve coragem, exatamente. Ele mostrou que não tinha ninguém acima da lei. Eu achei que ele foi um erro. A história vai mostrar que ele foi um excelente procurador. Acredito, do meu ponto de vista, que o Janot foi um dos melhores procurador-geral da República que nós tivemos em toda a nossa época. Eu não digo que foi o que mais trabalhou, mas o que mais, né, prendeu, o que mais provocou os poderosos, né? Então tenho certeza que ele não se reconduziu para aquele comando que já estava esgotado a sua intimidade, na sua liberdade, inclusive dos seus afazeres pessoais. Então ele declinou para deixar a vaga para outra pessoa. Mas ele foi reconduzido, inclusive reconduzido pelo próprio Michel Temer, que depois... Eu acho que não foi pela Dilma? Foi pela Dilma, né? Pela Dilma, acho que foi pela Dilma. Porque ele não está... O Temer assumiu há um ano atrás e ele já estava há 2 anos. Foi a Dilma. Foi a Dilma. Então ele foi reconduzido uma segunda vez. Se ele foi conduzido pelos seus pares uma segunda vez, porque fez uma gestão. E para nós, enquanto sociedade que estamos do outro lado, verificamos que foi o que mais trabalhou, o que mais mostrou trabalho, e vemos hoje aí essas denúncias. Agora, quem vai dizer se teve excesso ou não, vai ser o Supremo Tribunal Federal agora, com o princípio de contraditório. Tenho certeza que a história vai demonstrar se ele estava certo, né, ou estava errado. No meu entendimento, eu acho que o procurador Janot, ele foi o melhor procurador da República, da qual se tem conhecimento. Para mim, foi o melhor porque não temeu poderosos. Claro que talvez ele tenha cometido alguns equívocos, mas isso aí, o ser humano é suscetível a erros, né? Não se pode querer que ele tivesse feito uma gestão sem qualquer mácula, né? Mas e se houve algum equívoco, alguma mácula, na minha opinião, teria sido de forma involuntária. Não de forma... Eu não admito que ele tenha perseguido ninguém, porque ele denunciou político do PT, do PMDB, ele não tinha partido. Na minha opinião, se constata isso. Ele denunciou Lula, denunciou Temer, denunciou Renan. Então, acho que nesse aspecto não há o que se queixar. Eu tive o privilégio de participar lá na audiência no Supremo Tribunal Federal, né, qual o Temer questionava a suspeição do Janot. E o Supremo, por maioria absoluta, isso revela que ele não era partidário. Exatamente, ele fazia cumprir a lei. Isso é a rejeição da suspeição é um indicativo disso. Isso, sério, que ele fez um excelente trabalho e a função dele era exatamente essa: denunciar. Ele talvez de repente ele não tenha, eu acho que maculou um pouco a gestão dele, foi esse procurador Marcelo Miller. Me parece que estava fazendo jogo duplo, etc e tal. Mas às vezes a gente não faz as melhores escolhas, né? O presidente Temer fez uma má escolha do seu ministério, só indicou ladrão. Começar por ele, que está indiciado, né? Não, tira ele. Vamos deixar, fazer de conta que ele não. Mas o que cerca ele ali, ó, eu acho que se tiver algum honesto, olha, eu acho que não tem meio honesto ali. Não tem meio honesto dos ministros que cercam ele. Então toda hora seu Gedel, cheio daquela dinheirama, seu Cunha, que era ali também com... Olha, a cúpula que ele armou
Mas não podemos generalizar também, né, doutor Luiz? Não, tem bom político, a gente não, mas desse ministério que está trabalhando com ele ali, olha, é quase que procurar agulha num palheiro. Eu concordo. É difícil achar coisa boa ali. A maioria é tudo coisa ruim. Mas de qualquer maneira, eu diria que está terminando o nosso bloco, eu diria que vamos torcer para que a Raquel Dodge faça uma boa gestão, porque é isso que o povo brasileiro espera. Que ela cumpra o seu dever, que deixe de lado questão de ter sido indicado pelo Temer e tal, porque é aquela história. No momento que o cidadão é investido de um poder, ele tem que cumprir as funções atinentes ao cargo. E ela foi empossada, né? Exatamente. Então vamos torcer e vamos rezar que ela faça um trabalho melhor do que o Janot até, inclusive. Exatamente. Esses são os meus votos. Eu tenho comigo que ela vai fazer um bom trabalho. Ela assim, aparentemente, ela tomou posse assim, um pouco desacreditada, né? Mas eu imagino que ela vai virar... Agora uma coisa que eu já tinha dito, que me preocupa muito, é o seguinte: ela, indicada pelo Temer, vem a fustigar ele, mas não sei. Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando o Direito da GESU TV, canal 6 da NET. Nesse segundo bloco, nós vamos abordar uma questão que parece que não tem fim, parece que não tem solução, que é a crise do nosso sistema prisional do Rio Grande do Sul. Essa semana que passou, foram soltos 300, foram soltos 300 presos para poder aliviar o sistema carcerário, ou seja, não tem vaga, está se soltando um para poder prender outro. Isso é uma questão inadmissível. Nós tínhamos aqui até há pouco tempo o Trovão Azul, onde os presos ficavam presos dentro do ônibus até surgir uma vaga no sistema prisional. O que os colegas acham? Por que esse estado de coisa? Como é que resolver esse problema? Quais são as causas que levaram a esse caos no sistema prisional gaúcho? A meu ver, acredito que é falta de política governamental. Quem lida com os presídios, quem cuida dos presídios, é o Poder Executivo Estadual, ou seja, uma gestão da Secretaria de Segurança através da Secretaria de Justiça e Segurança. O Judiciário tem um condão apenas de prender ou determinar uma prisão cautelar, até mesmo em cumprimento de sentença. Mas quem faz o cumprimento é o Poder Executivo. No caso, não tem vaga. Então fica o Judiciário amarrado em determinar a prisão de alguém e o Executivo não tem vaga. Então a mídia, batendo todos os dias, informando que os presos que o Judiciário está prendendo estão em viaturas 1 dia, 2 dias, 3 dias, 15 dias, 3 meses, 2 meses, e sendo publicado dentro da mídia este lamentável situação de presos dentro de viatura, e cito como exemplo Gravataí, Viamão. Então, no momento que nós temos 4 viaturas da Brigada Militar
cheio de preso, na frente de uma delegacia, guarnecido por policiais militares, a sociedade está sendo desprotegida com essas viaturas, com esses policiais, por falta de presídio. O que ocorreu com o juiz da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre, quando determinou a liberdade desses presos? Ele verificou a situação de que aqueles presos que estavam lá, estavam, entre aspas, no regime fechado. No regime fechado, eles não poderiam sair dali. E numa suposta penalização, numa suposta pena, esse pessoal estaria, no máximo, numa prisão semiaberta. Então, baseado nisso, então ele soltou justificativa do próprio juiz, na entrevista que deu na grande mídia, no sentido de que ele entendeu que seria até ilegal um preso ficar em regime fechado dentro de uma viatura e se supostamente numa condenação ele ia para o semiaberto. Então determinou a liberação destes presos, que na verdade não são aqueles presos homicídio, não são aqueles presos que realmente deveriam estar em regime fechado, assassinos, etc, e outras coisas mais. Então essa é a minha visão, essa é a situação de fato que ocorreu e que está levando um clamor público para a nossa sociedade. E aí, Daniel? Eu acho que é má gestão do Estado. Porque troca governo, entra governo, sai governo, é sempre a mesma coisa. Vão fazer novas cadeias, vão demolir o presídio central. E, é claro, nossos presos lá não se socializa ninguém, mas traz para a população uma sensação de impunidade muito e de insegurança, doutor Oliveira. A gente já vive um caos, mas então isso aí pega mal. Mais 300 presos, eles falaram que de menor potencial lesivo, mas mais 300 na rua. É claro, eles não tem a nossa segurança, ela está caótica, está um caos. Eles teriam que fazer novas cadeias, maiores recursos. Só para o senhor ter uma noção, a brigada ficou temporariamente fazendo a segurança externa do presídio central. Nunca mais saiu. Quer dizer, é pessoas que podiam estar na rua fazendo a segurança. Então, realmente, ele não pode deixar eles numa condição desumana lá dentro. Mas para a sociedade como um todo, traz uma sensação de impunidade e principalmente de insegurança. Não é recomendável. Eu acho que tinha haver mais recursos, mais novos presídios, para que quem tem que cumprir fechado, que desse mais uma estrutura para o semiaberto, porque lá, o que eles dizem, o semiaberto é uma coisa que não existe, é fictício. Então, isso aí é mais investimento para que pudesse, quem tem que cumprir a condenação fechado, quem tem que cumprir aberto, e semiaberto. No meu entendimento, eu acho que essa crise, que já se prolonga por muito tempo, ela é de responsabilidade do governador do Estado, que não investe, e se investe muito pouco. É culpa desse nosso incompetente secretário de Segurança Pública, que até é culpa lá, eu acho que tinha lá, não sei se é apurado, lá na Guarda-Guis. A culpa é da superintendência da SUSEP, que faz uma péssima administração dos presídios. É culpa da Brigada Militar, que fiscaliza os presos nas viaturas, etc. e tal. E tem uma certa parcela de culpa também da Polícia Civil. E eu vou dizer por quê. Esta semana, eu não sei se vocês sabem que agora nós temos aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, sabe o que é a prisão de Guantánamo? Lá em Cuba? Em Cuba, mais ou menos. Como é que funcionava aquilo? Não. Aquilo é uma prisão que ninguém sabia quem estava preso, ninguém tinha acesso a ele. Nós temos uma parecida aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos do lado do Pilbuc, é onde fica o quartel da Brigada Militar, onde esses presos que estavam ficando nas viaturas, nos ônibus, agora estão sendo deslocados lá para esse anexo da Brigada Militar, onde o preso não tem acesso a advogado, onde o preso não tem acesso a nada. Ninguém sabe que ele está preso lá. Não. E eu sei e digo isso porque eu constatei em loco. Porque eu fui lá ver um preso
E então, o preso, ele está aqui, mas ele não está, ele não existe aqui no nosso sistema penitenciário. Aí, mas por que o advogado não pode falar com o preso? Ordem do nosso comandante. Não. Deve ser um competente comandante esse, né? Deve ser, olha, isso aí tinha que ser soldado raso e olhe lá. Porque uma pessoa dessa não tem condições de ser competente. Então funciona num anexo do PILBUC esses presos temporários, aguardando vaga para que eles possam ser transferidos para uma penitenciária. E como não surge vaga, vão amontoando aqueles presos. Amontoavam lá no Trovão Azul, se amontoavam, amarravam nos postos, etc. Agora estão acumulando lá nesse Guantánamo, que é Então, seu governador, seu secretário de segurança, resolva esse problema desse Guantánamo que existe lá do lado do presídio, do lado do PILBUC. Uma outra questão que eu entendo que também contribui para a dificuldade, a falta de vaga nos presídios, também em função desses gestores, SUSEP, secretário de segurança, etc. e tal. E vou dizer por quê. Semana passada foi uma pessoa foi presa, ele estava no seu estabelecimento, ele teve o estabelecimento invadido e foi agredido, tentaram roubar ou tentaram agredir, e ele desferiu 3 tiros nessa pessoa. E imediatamente chamou a brigada para fazer a ocorrência, ele estava em perfeita legítima defesa, e acompanhou, a brigada apareceu, recolheu o ferido lá para o hospital, não sei se faleceu ou não faleceu, e ele foi todo lesionado, já o dono do estabelecimento, todo lesionado, foi encaminhado para exame de lesões, ficou 4 horas no hospital, e depois foi apresentado numa delegacia, na DPA de pronto atendimento, para fazer simplesmente o registro da tentativa de roubo. E a delegada lá, não sei por que cargas d'água, ficou com dificuldade. Ele tinha que fazer a ocorrência e ir para casa. E ela resolveu mandar para a delegacia de homicídios, lá no Palácio da Polícia. E lá um competente delegado de polícia examinou a documentação, resolveu prender em flagrante o coitado do comerciante. Nossa Senhora. E aí eu questionei, inclusive, o delegado, o fato tinha acontecido a 1h da tarde. Às 9 horas da noite, depois de tanto rodar em hospital, o comerciante, etc. 9 horas da noite o delegado resolveu fazer o flagrante. Aí eu fui conversar com o delegado, por que o senhor vai lavrar o flagrante numa situação típica de legítima defesa? Mas porque ele deu 3 tiros. Delegado, ele deu 3 tiros porque foi necessário. O agressor só fugiu depois do 3º tiro. Claro. Quer dizer, eu não vou dar um tirinho e, olha, para de me agredir, tá? Então, se fosse um tiro só, eu não tinha feito o flagrante. Mas o senhor não se preocupa, o senhor vai de madrugada lá no plantão, o senhor consegue soltar. Eu disse, claro que sim, seu delegado, claro que vou conseguir. Mas até lá, o senhor vai envolver aqui os seus funcionários para fazer o flagrante, o senhor vai dispor de viatura para levar o flagrante no central, vai provocar o trabalho do promotor público, o trabalho do juiz, expedição de alvará, viatura para buscar no presídio, ou seja, vai ter um gasto enorme para o Estado. E além disso, essa pessoa vai estar tirando a vaga de um criminoso, um assaltante. Exato. Quer dizer, então, e ele foi solto, inclusive, no outro dia, foi expedido o alvará 1h da tarde. Ele foi solto à meia-noite. Ou seja, da 1h da tarde, quando ele devia ter sido solto, ele ficou até a meia-noite ocupando a vaga de um criminoso, de um assaltante, de um traficante. Injustamente. Então, essas coisas que quanto mais uma pessoa que já podia estar solta em função do alvará judicial, ele continua preso, naquele espaço de tempo ele está tirando a vaga de um outro. Eu teve um outro caso também, alguns meses atrás, um cidadão foi preso no sábado, no domingo, não recordo, porque estava dirigindo embriagado, não pôde pagar a fiança, foi recolhido para o central. E no outro dia o juiz deferiu a liberdade provisória e ele foi solto. E a SUSEP extraviou o alvará dele. Ele ficou mais 3 dias preso lá. Nossa. Se eu não intervenho na SUSEP, ele não teria saído naquele dia que eu descobri que tinha extraviado o alvará. Então, essa é a situação caótica do nosso sistema, que, na minha opinião, muito contribui os nossos gestores, as pessoas que administram a segurança. O senhor poderia ter perguntado para o delegado, se fosse o inverso, que ele tivesse matado esse comerciante, o senhor faria o mesmo papel, correria atrás do bandido para prender? Eu até sugeri ao delegado não seria mais conveniente
registra a ocorrência do fato, elabora o inquérito policial para apurar exatamente as circunstâncias, para depois, inclusive, fazer um relatório bem consistente e apurando bem as circunstâncias do fato. Porque até aquele momento, os fatos não estavam bem apurados ainda. Porque só tinha a versão do comerciante e não tinha mais versão de ninguém. Só dos brigadeiros que apresentaram ele. Olha, fulano disseram que tinha os tiros, ele disse que foi ele que deu os tiros, nós trouxemos ele para cá. Ah, mas não, e vou ter que fazer o flagrante, porque ele deu 3 tiros. Não, delegado, então cumpra o seu papel. Um papel, um delegado. Olha, um delegado como esse, eu não sei o nome dele, era João Nazar, não sei das quantas. E tá, eu acho que é um delegado quase em fim de carreira. Tomara que se aposente logo. Esse é um delegado que a gente não precisa. Não precisa disso. Então essa é a situação caótica do nosso... Doutora Luiz, no sentido assim, até para uma situação pedagógica, dessa situação que ocorreu lá no presídio, do qual não teve acesso ao preso, não só ao doutor Aloysio, mas todos aqueles advogados que estão ouvindo, nós temos um setor da OAB, o SEDAP, aonde atende os advogados para esses casos, nesse sentido, aonde as prerrogativas do advogado está sendo infringido, nós temos lá na comissão advogados à disposição para atendimento. Nós temos um plantão civil, que é o 51 9971 9832, 24 horas atendendo aos advogados que estão contra as suas prerrogativas no exercício da profissão. E também temos o plantão crime, que é o 9971-9833. Também qualquer advogado que esteja sendo preso, conduzido, ou qualquer situação no exercício da profissão, vai ter a comissão SEDAP, um advogado da OAB lá presente. Doutor Cláudio, só que essas questões às vezes não resolvem. Porque eu sempre digo, contra a força não há argumento. A justificativa lá desse incompetente comandante lá, que eu nem sei quem é, dessa Guantánamo que existe lá no... Eles não, aqui não tem parlatório, eu não admito visita. E aí? Voltou a ditadura militar. Ditadura militar. Só assim, só por experiência. Eu tive um caso semelhante dentro do Presídio Central. Eu estive lá para atender um preso, levei uma procuração para representar o preso e disseram que os portão, entre aspas, tinham caído. Então ninguém poderia entrar, que estaria sendo feita uma revista, então advogado nenhum poderia entrar. Então, respeitando a posição lá do guarda, eu até aguardei. Mas de repente ali, parado, esperando, eu vejo um veículo entrando dentro do presídio e a pessoa se identificou como uma defensora pública. E entrou o presídio. Então eu achei que a defensora pública e o advogado, ela tem o mesmo papel. Ali tinha esquema, tinha esquema. Então o que ocorreu? Exatamente. Se a defensoria podia entrar, o advogado podia entrar. Então eu usei as prerrogativas, liguei para o plantão, e imediatamente a OAB fez um contato com o diretor do presídio, e aí abriram o portão para mim atender meu cliente e pegar a procuração. Então, às vezes resolve, né? Às vezes resolve, que eu acho que para isso serve a OAB, para isso que nós pagamos a nossa mensalidade. Mas lá no Guantánamo não resolve. Ó, o comandante disse que não tem parlatório, não tem visita, acabou a história. E quem está registrado? E agora? E agora? Só se tu ser... Lá parece que é um coronel, só se tu ser um general lá, porque é acima dele para poder mandar nele. Mandar nele. Senão não vai ver e pronto. E depois tem o seguinte, ali o preso é provisório, em seguida ele vai sair dali. Né? Então aqui vai o nosso recado, senhor governador, ele está de licença agora, ele parece de estresse, né? Isso. Quando voltar ativa, fale com o seu secretário de segurança, resolva esses problemas desse Guantánamo, dessa questão de... o que é pior ainda? O que é pior? O que é pior? Essa questão de eles... essas pessoas que vão lá para esse Guantánamo, lá, que é o anexo eles são presos oriundos de delegacias. Aí a delegacia não quer ficar com o preso na cela, manda para lá. Preso provisório. Isso, manda para lá. Ou seja, gasta levando o preso para lá. Aí na hora de soltar tem que trazer o preso de lá para soltar ali na delegacia. Ora,
Isso é um dispêndio, é má gestão. Isso é dispêndio de dinheiro desnecessariamente. Então vai aqui, seu governador, fala com o seu secretário de segurança, resolva essas coisinhas que eu sempre digo, uma economiazinha aqui, outra ali, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? E de repente no final do mês dá uma economia considerável. Então vai aí o nosso recado ao nosso governador, que tem de conversar com o secretário de segurança, com esse comandante lá do Guanta, e vamos tentar resolver esse problema para pelo menos amenizar, não digo resolver, amenizar o nosso problema carcerário. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Agora nós vamos passar a fase a responder as perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta é: telespectador não identificado, ele informa que seu veículo acabou colidindo num veículo que trafegava à frente. Tendo em vista que foi colidido pelo veículo que vinha atrás do seu, ou impulsionou para cima do veículo da frente, pergunta: de quem é a culpa pelo acidente? A meu sentir aqui, pela colocação que foi nos dado, é no sentido de que nós temos 3 veículos envolvidos e do telespectador está no meio. E pelo que foi colocado, ele só veio a colidir com o veículo da frente porque foi impulsionado pelo veículo de trás. Existe uma responsabilidade do veículo que veio atrás, que bateu na frente. E também existe uma responsabilidade do telespectador, do veículo seu, que bateu no outro veículo da frente. Por que digo isso? Porque existe uma distância regulamentar onde os veículos devem ter um do outro, para que não ocorra mais esses acidentes. Então existe uma responsabilidade tanto do último veículo como do segundo. O primeiro não tem responsabilidade, que provavelmente estava parado ou provavelmente reduziu a marcha e se viu colidido pelo veículo do telespectador. Mas o que ocorre aqui? Ocorre uma situação que o primeiro veículo só pode acionar o segundo veículo, ele não pode acionar o terceiro veículo, porque ele não teve uma responsabilidade, ele não teve um contato chamado nexo de causalidade com o último. Ele deve acionar o de trás, ou ele pode acionar os dois, os telespectadores mais o de trás. Se porventura o veículo da frente acionar o telespectador, ele tem que chamar a lide o veículo de trás, que poderá ser responsabilizado dentro de uma instrução, princípio contraditório, e lá o juiz vai decidir se a responsabilidade é total do último veículo ou haverá uma responsabilidade recíproca e também concomitante do telespectador. Eu concordo praticamente com quase tudo que o Dr. Cláudio falou, só tem um porém, que aqui o telespectador não informa. É a questão se a colisão ocorreu quando os veículos estavam trafegando ou não. Porque tem a teoria do corpo inerte. Por exemplo, se esse carro que foi colidido atrás e foi impulsionado para o veículo da frente, se ele estava parado, ele não tem responsabilidade. Porque ele era um corpo inerte. Ele só foi jogado para frente
pela batida do outro. Agora, se os veículos estavam em movimento, aí, na minha opinião, a responsabilidade é desse segundo veículo. Mesmo que ele tenha sido colidido por trás, se ele veio com a distância regulamentar, ele tinha a obrigação de conseguir frear o seu veículo. Isso indica que ele vinha muito próximo do veículo da frente. Então, ele foi impulsionado, vinha muito perto daquele e acabou. Sim. Então, a questão teria que ser esclarecida se esse veículo que foi impulsionado para o da frente, se ele estava parado ou estava em movimento. Existe uma característica dentro da legislação de trânsito que diz o seguinte, que a colisão, abalroamento e choque. Choque é quando tem uma colisão de um obstáculo parado. Então, a meu ver aqui, por isso eu coloquei essa situação, se o veículo tivesse parado, seria choque. Não é? Então, como houve uma colisão, estou presumindo que o veículo da frente esteja transitando. Porque então existe assim, a colisão, que é um veículo batendo em outro veículo, existe o abalroamento, que é dois veículos batendo um ao lado do outro, e existe o choque, que é onde um veículo bate num obstáculo parado. Se o veículo tivesse esse primeiro parado, ou até mesmo dele tivesse parado, houve um choque. Então, como aqui está nos colocando uma colisão, e acredito que o telespectador de repente não tem essa noção, pode ser que realmente esse veículo esteja parado numa sinaleira. E inclusive pode ser até que os dois veículos da frente estejam parados, doutora Luiz, e aí sim a responsabilidade é do terceiro. Claro, exatamente isso. Porque muda muito se os veículos estão em movimento quando ocorre o choque, ou se há veículo parado quando então a situação muda um pouquinho de... Mas é isso aí. Telespectador... Não, esse está identificado. Edgar Ávila Correia, ele pergunta se é possível o pai vender bem de filho menor de idade. E se possível, em que circunstâncias? Pergunta ele. Doutor Demerval. Não é muito recomendável que venda, né? Mas se, em caso de extrema necessidade, se tem que primeiro olhar o caso concreto, né? É bem provável pela pergunta do telespectador que os pais são casados, que moram juntos e tal. Então, o que tem o padre poder, o pai e a mãe, pedir solicitar ao juiz uma autorização e, claro, tem que ser chamado custos legis, que é o Ministério Público, como fiscal da lei, né? É o parecer dele para participar. E, é claro, comprovar a verdadeira necessidade da venda. O juiz autoriza, sim. E desde que também essa operação seja benéfica ao menor, né? Exatamente. E vem em benefício. Por isso que tem a fiscalização do Ministério Público e para aferir se aquele negócio não é nocivo aos interesses do menor, porque como o menor não pode se defender, né, ele depende do Ministério Público que protege os seus interesses. Então, se o negócio for bom para o menor e não houver lesão a ele, certamente o juiz autoriza essa venda. Inclusive, né, colocando e salientando, se porventura essa venda for benéfica e não for usado em benefício do menor, o juiz pode determinar o depósito judicial e essa pessoa, o pai ou os pais que estão vendendo, não poderão disponibilizar esses valores até que o menor complete 18 anos. Então, tem essa situação aí, se aquele valor que foi oferido dessa venda, que seria o patrimônio do menor, não for usado, por exemplo, uma doença, um câncer, não for usado em proveito devidamente justificado para o menor, o juiz determina que esses valores sejam depositados numa cadeira de poupança à disposição. E tem circunstâncias que efetivamente tem que ser autorizada a venda. Eu vou citar um exemplo, digamos que o menor tenha herdado um veículo. O que o menor vai fazer com o veículo? Esse veículo vai ser usado por terceiros, vai se depreciar, então o correto é efetuar a venda e depositar o dinheiro numa conta judicial à disposição do menor, que realmente é muito mais interessante para ele do que ter esse veículo. Vai depreciar. Né? Agora, quando se tratar de algum imóvel, aí depende de uma análise de outras circunstâncias. Né? Bom, o telespectador não identificado, ele pergunta se é possível vender um apartamento sem que se tenha a declaração de quitação das cotas de condomínio. Dá para comprar ou não dá? Pois agora, certo? Ele pode vender, desde que a responsabilidade de quem está comprando assuma essa responsabilidade.
Porque aqui o que ocorre? A venda em si vai depender de quem está comprando. Se aquela pessoa que está comprando não exigir essa quitação, ele assume essa responsabilidade, ele terá o ônus dessa responsabilidade. A venda em si pode ser feita. Agora, deve, sim, aquele que está comprando, solicitar a declaração de quitação. Não haveria nulidade se porventura faltando essa documentação. Agora, assim a responsabilidade. Só que o cartório não elabora a escritura sem esse documento. Não porque o cartório não vai fazer, mas aqui pode até ser um contrato de gaveta, um contrato de financiamento. Não, mas aqui é escritura. Os cartórios, porque isso é uma lei nova, de 3, 4 anos atrás, que passou só está falando em vender, não dizem. Bom, se é vender. Só vender. Bom, vender através de contrato está resolvido. Mas vamos admitir que seja através de escritura. Então, como essa é uma coisa nova, antigamente se pouca importância se dá. Claro que se sabe que as dívidas de condomínio acompanham o imóvel. Então, se vende o imóvel, tem dívida de condomínio, o adquirente é responsável pelas dívidas da economia que está sendo vendida. Será executado. Então, como a lei exige que se apresente essa negativa, essa declaração dizendo que os condomínios estão em dia com as cotas, o cartório exige que o adquirente do imóvel declare que dispensa a exibição dessa negativa, é claro. E se houver dívida, o problema é dele. Ele vai responder por ela. Mas quando for uma questão de uso capião, ele aí não responde pelas dívidas anteriores, né, Luiz? Não, aqui é apartamento. Aqui é apartamento. Ah, tá. Apartamento. Não, a questão do uso capião fala em... Título originário, né? Não, é aquisição de modo originário, ou seja, isso. Que não há transmitente. Exatamente. Aí tu não paga o que se chama o ITBI, Imposto sobre Transtorno de Bens Imóveis. Tá. É aquilo que, quando o imóvel é uma compra e venda, há um transmitente e há uma pessoa que compra. Tá. No uso capião, aquele imóvel não tinha dono. Tanto não tinha dono que ele foi adquirido, que se chama modo originário, e aí não incide o ITBI. Os registros de imóveis gostam de cobrar, mas se a pessoa insistir, ele é obrigado a registrar o uso capião sem o pagamento do ITBI. Exatamente. Até porque uma determinação judicial, declaração, é uma ação declaratória, a ação de uso capião, então ele adquire pelo lápis temporal. Mas Então, o que ocorre? Se o juiz ele vai ser proprietário a partir da declaração, mas os ônus, como a doutora Luísa diz, vai incidir. Ele só não tem essa da transmissão. Sim, mas de qualquer maneira é que o juiz, no processo de uso capião, o que é que o juiz? O juiz pede um mandado para averbar aquele imóvel no nome do outro. O juiz não discute questão de TBI, coisa nenhuma. E não dispensa nenhum tipo de... Não, mas aí, de qualquer maneira, com aquela sentença, aquele mandado para transcrever no registro de imóveis, o registro de imóveis diz, olha, para mim registrar esse mandado tem que ter o ITBI. E é indevido. Né? E aí a pessoa tem que questionar o registro de imóveis, olha, não incide ITBI, se tu acha que incide, manda para a vara do registro público para decidir a questão. Mas me parece que a maioria dos oficiais acho que era desconhecimento dos registros de imóveis. Então agora com a jurisprudência já é pacífica nesse sentido, eu acho que os oficiais do registro de imóveis já se atualizaram e estão registrando sentenças de uso capião sem a exigência do ITBI. Quantos minutos nós temos aí, Antônio? 5 minutos. 2, vamos lá. Telespectadora informa que foi expulsa de casa pelo marido, que a ameaça de morte se a mesma voltar. Informa que seus filhos menores ficaram com o marido e que pretende retornar ao lar. Pergunta como pode proceder. Doutor Cláudio, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a telespectadora deve fazer uma ocorrência policial, invocando a Lei Maria da Penha, solicitando as medidas protetivas e o afastamento do agressor, ou seja, o marido, estaria ameaçando, do lar. Tenho certeza que o juiz, quando receber esta ocorrência, de imediato expedirá um mandato de afastamento do marido do lar e tenho certeza que a telespectadora retornar ao lar. É importante que ela tome essa medida porque existe agora
o chamado usucapião do abandono de lar, sancionado pela Dilma Rousseff. Então, o que ocorre? Muitas vezes a mulher sai de casa e transcorre 2 anos, ou o marido sai de casa e transcorre os 2 anos, poderá haver usucapião doméstico, ou seja, pelo abandono de lar. É importante que ela tome essa medida, ou ele responderá a um processo crime através da lei da Maria da Penha e será protegido. Tenho certeza que essa criança estar com o pai, talvez pelas agressões, e também na mesma medida poderá haver a guarda do menor e mais os alimentos para essa criança. Sabe que essa foi, na minha opinião, a Lei Maria da Penha foi um avanço nesse sentido, porque antes da Lei Maria da Penha, o advogado necessitava entrar com ação de separação de corpos, pediu o afastamento do lar do marido, e agora a Lei Maria da Penha, ela simplificou isso. O próprio juiz criminal, ele pode determinar o afastamento, ele pode fixar alimentos. O próprio delegado já requer. Uma série de coisas que eram mais burocráticas. Antes havia um esforço maior do advogado e que agora ficou simplificado com essa Lei Maria da Penha. Então, por isso, eu acho que a Lei Maria da Penha não é um primor. Ela não é um primor, mas a gente tem que reconhecer que foi um avanço. Mas ele deu celeridade, né? Isso é que é importante. A celeridade é fundamental, porque o agressor da mulher, ele tem que ser afastado imediatamente, né? Isso, inclusive, até para moralizar, para que novas condutas não se repitam, né? Isso, um outro marido lá que também costuma agredir a esposa, ele quando vê que o que aconteceu o seu conhecido, com o seu amigo, ele vai pensar 2 vezes. Não quer larga, mas nada de briga, né? Exatamente, né? Larga o osso para os outros, né? Como diz o outro, né? Vamos largar o osso para o... doutor Cláudio? É verdade. A Lei Maria da Penha tem esse... Agora o doutor Cláudio falou que o delegado, ele sugere, ele pede para o juiz, né? Porque quem ele já juiz, coloca dentro das medidas ali o pedido, o pedido, sim. O delegado faz de acordo com a postulação da parte, né? Ele faz o pedido e o juiz, então, aprecia, deferindo. E quase sempre, na maioria das vezes, 80%, 90%, são deferidos. Ei, pessoal, tá chegando o final do nosso mais um programa. Eu agradeço a presença sempre constante do doutor Demerval Mucílio Trajano, que muito nos honra com a sua presença. Um homem que está virando frequentador assíduo de Brasília, e quem sabe aqui nós temos, doutor Cláudio, um futuro político aqui para representar a nossa Zona Norte de Porto Alegre. Está se desenhando. Vamos pensar na ação. Ele tem sido convocado, cada pleito. Ele está relutando. E está relutando porque ele acredita que trará benefício mais para a sociedade nordestina. Vamos pressionar ele para levar essa candidatura, essa futura... Vamos convencer ele. Tem jeito. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Estamos entrando no ar com mais um programa da Confraria da Comunicação, do nosso programa Comunicando Direito, da GSUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados, às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras, às 13 horas. O e-mail para os telespectadores enviarem perguntas ao nosso programa é comunicandodireito@gmail.com. Através desse e-mail também o telespectador pode fazer comentários, sugestões
para os novos programas, pode fazer críticas, elogios. O nosso telespectador tem total liberdade para tudo que ele entender de direito. A nossa TV também, ela tem área de abrangência em toda Porto Alegre e hoje praticamente em quase todo o Rio Grande do Sul. O nosso programa de hoje está composto da minha extrema direita, do Dr. Demerval Mucilo Trajano, que já faz parte há algum tempo aqui do nosso programa, e o Dr. Cláudio Dávila, que já há algum tempo, já não tão bastante tempo como o Dr. Demerval, mas já está comparecendo assim quase que de forma rotineira, né? Então sejam bem-vindos aqui no nosso programa de hoje. O primeiro assunto do nosso programa a ser debatido foi essa questão durante a semana, que foi o término do mandato do Rodrigo Janot, procurador da República, e assumindo no lugar dele a Raquel Dodge, né? Raquel Dodge, que tomou posse, né? Então está tendo muita preocupação com os novos rumos da Lava Jato. Eu fiquei muito preocupado com a imagem que eu vi da posse dela, do lado do Eunício, que é o presidente do Senado, do outro lado o Temer e o outro o Rodrigo Janot. Pessoas que estão sendo investigadas e a quem cabe a ela impulsionar o processo, né? Isso me parece assim uma situação um tanto quanto estranha, né? Ao lado de pessoas que ela tem. E isso, na minha opinião, é um problema de um grave erro que nós temos na nossa política. O presidente indicar o procurador-geral, ou seja, ele vai indicar aquele que possivelmente possa vir a acusar. Isso, para mim, é uma incoerência que tem que mudar isso. O que é que os colegas acham?